A palavra de Deus diz assim: por que, ó Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos deles em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixe-se, rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu ímpio que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar terror. Vamos orar. Ó Deus, tratar sobre esse tema que é a justiça, e como nós sofremos com a injustiça, é algo que mexe conosco, Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar de que, quanto à justiça, ela pertence ao Senhor, justo e reto. Venha nos ensinar, ó Pai, a como nos comportar diante de coisas que colocam o nosso coração entristecido, em alguns momentos até achando que não haverá solução. Mas a tua palavra aqui diz que sim, que o Senhor preocupa com todos os detalhes, cuida daqueles que estão sendo oprimidos, para abençoá-los, para livrá-los. E cuida também, ó Pai, daqueles que agridem, aqueles que usam o favor daqueles que são oprimidos. E eu bem sei, Pai, que o Senhor os tratará também com justiça. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é de arrepiar. Eu comecei desse jeito. Quando eu li a primeira vez esse salmo para estudá-lo, já tinha lido várias vezes, mas quando eu estudei para estar aqui hoje, ele causou uma certa duplicidade de sentimentos em mim. A primeira, aquela que é comum, muito normal para nós, não necessariamente é errada, é: nossa Senhor, essas pessoas vivem realmente no nosso meio. Elas usam os outros, elas exploram os outros, elas humilham os outros, elas destroem todas as expectativas dos outros.
E além do mais, por fazer tudo isso de maneira injusta, a gente fica vendo que parece que o Senhor não está fazendo nada. Parece que as coisas estão acontecendo e esses injustos estão reinando, como se estivessem reinando acima do Senhor, que é o Deus da história. E aí eu me lembro do texto que nós estudamos aqui, onde o salmista diz: até onde, Senhor? Aqui nesse texto a palavra não é até onde, é por que o Senhor está longe? Por que o Senhor se esconde em tempos de angústia? Se isso acontece no livro dos Salmos, e o salmista, instruído pelo Espírito, não retém as suas perguntas no coração, e não trata isso como um pecado, isso me aliviou. Eu gostaria que a gente entendesse um pouco a necessidade que temos de pedir a Deus justiça. Não é incomum as pessoas chegarem para o atendimento pastoral angustiadas porque existe um sentimento de injustiça dentro dos convívios dele. E pasmem, na maioria das vezes dentro do convívio familiar. Pais que oprimem os seus filhos, filhos que depois de um tempo começam a humilhar os seus pais, os primos, os tios, os avós, e vai por aí fora. Sem falar da questão profissional, que também é muito séria. Mas o interessante é que o livro dos Salmos, ele tem exatamente essa função. O livro dos Salmos, na mente de Deus, ficam claros esses salmos de que Deus está dizendo coisas e abordando algumas das emoções difíceis e conflitantes que nós passamos aqui dentro do coração. O salmo não é simplesmente porque esta poesia aponta para Deus, mas aponta para nós também. Um Deus verdadeiro, poderoso, glorioso, cheio de majestade, justo. A Escritura mostra isso no livro dos Salmos, mas a maioria deles são salmos de lamentações. São muitos. E esses salmos abordam exatamente essas questões cruas, que às vezes nos assusta a nossa vida. E em alguns momentos a gente até acha que Deus é o motivo da nossa dor. Ao mesmo tempo o salmo nos leva a voltar os nossos pensamentos para Deus e aquilo que realmente é a essência dele. A vida é difícil. Os salmos, eu creio que são honestos. E uma outra verdade que a gente vai ter que confirmar aqui: Deus é bom em todo o tempo. E aqui o texto começa com duas perguntas. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Senhor, como é que normalmente a gente reage diante de situações como essa? Normalmente são duas as possibilidades. Uma é você dizer: deixa isso para lá, porque é como se você estivesse negando a situação. O sofrimento, em qualquer quantidade, nível, ele cria questões difíceis na mente da gente. Mas algumas pessoas simplesmente nem querem reconhecer a realidade com a qual elas estão lutando. Tipo, eu estou chateado com a maneira com que ele me oprime, eu estou chateado com o governo que me oprime, eu estou magoado porque foi dito aquela coisa e tirou de mim aquilo que de pouco eu tinha. Então, uma das reações que as pessoas têm quando elas têm questionamento é: deixa eu parar com esse questionamento, porque eu vou pecar contra Deus. Existe um problema, uma situação, e o seu coração está sentindo isso. A sua mente está sofrendo com esses pensamentos. E essas pessoas quase que criam uma existência meio fictícia. Eles inventam.
enquanto encobrem o que realmente está acontecendo no fundo de suas almas. Isso aqui tem cara daquelas mães que veem os problemas e você pergunta para elas: como está dentro da sua casa? Minha casa é abençoada. Vivemos muito bem. Que mentira. Isso é pura negação. Negação de uma realidade que existe e que precisa ser tratada. Essas pessoas, elas lutam para aceitar o que está acontecendo. Vocês observam que o salmista, ele trata a situação. Ele sabe que isso não é bom. Mas ele não resolve isso simplesmente dizendo: não tem problema. Vamos continuar vivendo. E isso todos os dias incomoda lá dentro do coração. Mesmo que você não gaste tempo só pensando naquilo. Algo está faltando, algo está no buraco, algo está machucando. A outra reação não é a negação. A outra é aquela da pessoa que observa todas as minúcias circunstanciais. É como se ele fizesse o papel de um médico que tira um órgão doente e depois ele quer descobrir onde está a doença e ele começa a dissecar aquilo, para ver cada um dos detalhes, para tentar compreender. É mais ou menos isso que nós podemos cair nessa situação. É uma pressuposição de que se algo ruim aconteceu, algumas pessoas, e mais precisamente, eu fiz alguma coisa de errado. O que eu fiz de errado? E o filho dá uma patada nos pais, no pai ou na mãe. Perde a noção de quem é o pai e quem é o filho. E aí, ao invés de você olhar para o filho e dizer: você precisa se ajeitar de maneira sábia e correta, olha a Escritura, para que você possa reagir comigo. Mas ao contrário, você começa a fazer aquelas perguntas: o que fui que eu fiz para a atitude errada desse meu filho? A atitude errada do seu filho. Você pode até analisar o seu coração, os seus atos, mas a atitude errada é dele. Você pode aplicar isso a um amigo, um sócio, um parente, um irmão na fé. São pessoas que analisam muitas coisas, as circunstâncias, os fatores que contribuíram para que houvesse essa atitude. Olha para dentro da sua alma e vê se o seu coração tem uma coisa errada que gerou. E até olha para Deus e pergunta: Senhor, até quando? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é uma realidade. Então, como é que o salmista aqui no Salmo 10, ele trata isso? Esse sofrimento causado por uma injustiça, que seja única, que seja um bolo de injustiças, uma atrás da outra. Esse salmo, ele está tratando do mal, da injustiça, que não está resolvida. Você lembra do Salmo 73, como Asaf, ele diz: meus pés quase resvalaram e eu saí do caminho do Senhor, porque eu fiquei olhando estes que agem de maneira injusta para com os outros. Eles têm um dinheiro de origem questionável, eles agem com violência para com as pessoas, eles são gordinhos e de face toda vermelhinha, porque eles comem. Eles bebem de guti-guti a largos sorvos, diz a Escritura, a sua própria violência. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele tem uma crise existencial profunda por causa dos outros. E ele pergunta: será que eu guardei à toa toda a minha vida de piedade na presença de Deus? E depois ele vai chegar à conclusão que não. Mas ele chegou diante de Deus com angústia no coração, para tratar, para resolver. Então, quando o nosso tema é curando as feridas do coração, que é desse ano aqui, sobre o pastoreio, o aconselhamento de situações como essa,
dos maiores desafios é levar as pessoas a olharem para o que está acontecendo. De verdade. Não qualquer coisa. Eu creio que esse salmo, é muito difícil falar de todo o contexto, mas parece que esse salmo foi escrito por causa de uma crise pessoal. Muitos dos salmos falam de crise nacional, o povo de Deus. Mas esse texto aqui parece estar falando de uma crise, com referência a outros quadros, né? E eu quero te dizer que você já passou por isso, e se não passou, aguarde, porque você vive no mundo real. Se você já é doído o suficiente, preste atenção. Mas se você não foi injustiçado por alguém, é provável que você viu pessoas serem tratadas de maneira injusta. Simplesmente aquele que trata de maneira injusta, julga de maneira injusta, penaliza de maneira injusta, mesmo que não seja contra nós, causa um sentimento muito triste dentro do coração. A dor, normalmente, ela é uma coisa difícil de lidar. Mas a frustração ligada à injustiça, ela é dolorosa em um nível totalmente diferente. É mais do que a dor da injustiça. Aquele problema. Quando você começa a trabalhar aquilo dói muito mais. Você já pensou no que faria se tivesse o poder de expor essas pessoas, parar essas pessoas, punir essas pessoas? E muitas vezes a gente pensa isso. Esses dias alguém conversando comigo e estava muito angustiado com o contexto nacional, e essa pessoa dizia, eu já até pensei, será que não seria melhor essa pessoa sair do mapa? Eu disse, sair do mapa é o que eu estou pensando que é sair do mapa? Vocês entenderam, né? É claro que não. Porque aquele que trata tudo de maneira justa e penaliza não somos nós. Mas saber que eles não estão sendo penalizados machuca. Então vamos aqui para as perguntas honestas. Quais são? As duas que nós encontramos no verso 1. Ele não fala do problema do sucesso do mal, como se fosse uma ideia teórica. Então o salmista não está falando de alguma coisa que supostamente possa ter acontecido. Ele está falando de algo real. Está acontecendo alguma coisa. E por que, Senhor, o Senhor parece que está longe? Está vendo, não? Está percebendo, não? Você vê que o problema aqui não é apenas a injustiça. A questão é a injustiça e a aparente falta de intervenção de Deus. Não é só uma coisa. O salmista está levantando duas questões. Olha, eu tenho um problema, ele chama injustiça. Mas agora eu estou com outro problema porque o Senhor não está fazendo nada. Parece que Deus esqueceu. Se existe, está longe. A gente tem que entender o que está chovendo aqui na mente, no coração desse homem. Porque, ó Senhor, estás longe. Porque, Senhor, tu conservas longe. São duas versões mais conhecidas. O salmista está perturbado porque Deus parece estar muito, muito distante do que está acontecendo na terra. Mas quando ele chama, ou ele começa aqui a falar no texto, ele chama Deus de Senhor. É interessante, eu posso até parecer que estou com uma briga com Deus, uma contenda com Deus, e mais ou menos isso que está acontecendo. Mas ele não chega dizendo assim, ô cara, ô meu, e aí gente boa, e aí coroa. Ele sabe diante de quem ele está. E a palavra dele é Senhor. Talvez você está tão acostumado a ver na Escritura a palavra Senhor. E na nossa língua, no nosso português corriqueiro, nós chamamos pessoas de Senhor e Senhora.
Ontem fiz um casamento, terminou o casamento, eu cumprimentei-os. Eu disse que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a senhora. Normalmente eu faço isso. E normalmente o casalzinho dá aquela... É verdade. É verdade. Mas isso a gente usa de maneira comum. Só que na Escritura, chamar Deus de Senhor tem um significado profundo. Posso estar com o mundo caindo ao meu redor, eu posso até chegar e questionar a Deus, mas Ele continua sendo e vai ser sempre Senhor. A palavra aqui Senhor é um nome pessoal, sagrado e poderoso na Escritura. Yahvé, que aqui é traduzido como Senhor. É o nome que nós encontramos na Escritura, quando Moisés está ouvindo Deus na sarça ardente. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou Yahvé. Eu sou aquele que é. Esse foi o nome poderoso que libertou o povo de Deus das garras do Egito. O Senhor, a nação mais poderosa da terra naquela época, zombando de seus deuses falsos, o povo deu tchau, porque o Senhor foi com eles. E eles saíram do Egito. Não na sua força, porque era o maior exército que existia, o mais aparelhado, eles tinham armas de guerra feitas de metal. Naquela época isso era tudo. O povo de Deus não tinha nada. E foi como o Senhor, como o eu sou, que Deus tirou aquele povo com mão poderosa dali, mantendo-os fortes para caminhar durante todo aquele tempo de resgate. Esse era o mesmo Deus que habitava no meio deles, no tabernáculo, como nós estudamos semana passada. Naquele lugar que Deus disse para ser construído, para que Deus pudesse vir estar na presença deles. E quando Deus vinha ali, principalmente naqueles 2 eventos de inauguração da tenda, do tabernáculo, depois do templo, a gente vê a presença de Deus veio de uma forma tão abundante que os sacerdotes não conseguiam ficar ali dentro. Tamanha era a presença de Deus. Deus preenchia todo aquele lugar. É esse Deus sou. O Yahvé. Ele é libertador. Ele é chamado de Salvador. É o Deus que tirou o povo da escuridão. E que quando traz os mandamentos em Êxodo capítulo 20, como é que diz lá? Porque eu sou aquele que te libertou. Trouxe vocês de volta. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Para quê? Não faça para você imagem de escultura. Não faz essas coisas para adorar, porque eu não aceito. Ou seja, Ele é o Senhor, eu sou o libertador. É isso que Deus diz para nós, quando nos leva a chamar Deus de Senhor. Na sua oração, quando você falar Senhor, saiba o que significa. Aqui, para o salmista, tinha um significado muito forte. Nesse momento, ele diz, Senhor, eu estou percebendo que o Senhor está longe, eu não estou conseguindo perceber a sua presença. O quadro que está acontecendo gerou isso. No entanto, parece que Deus está ali, longe pra caramba. Ele não se envolve, Ele não se sensibiliza. Parece que Deus é impassível. O salmista sente como se Deus não o estivesse mais ajudando. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que vem logo depois, na parte B, é: por que te escondes nas horas de angústias? Por que se esconde em tempos de angústia? Não é apenas que Deus está longe, a reclamação dele. Agora o problema é que o salmista sente como se Deus estivesse realmente, não só longe, mas é aquele que faz de conta lá longe,
de que nem está vendo a situação acontecer. Tipo assim, Deus está desinteressado, Ele não está cuidando de mim, Ele está deixando vir uma flecha em cima de mim, não põe escudo. Deus está permitindo a pessoa falar mal, tirar de mim aquilo que trabalhei para ter. Ele está tirando liberdade daquele que conquistou para ser. Deus nem está olhando para isso. É o que o salmista está dizendo. O Senhor está longe, mas agora ainda vai mais. Senhor, parece que o Senhor está longe de rosto virado. Olha, se isso não tira o seu conforto ao ouvir essas palavras, você deveria. Sabe por quê? Porque isso habita no coração da gente, esse tipo de pergunta. Num momento ou outro, isso passa na mente da gente. Porque eu e você somos gente, pessoas. Como passou na mente de Asaf, de só comentar com as pessoas a angústia que eu estou tendo, porque eu estou vendo os injustos estarem prosperando, só de pensar, isso me dói. Então muitas vezes a gente faz esse tipo de pergunta aqui dentro da mente, mas a gente não fala nada para ninguém. Nossa, eu sou crente, como é que eu vou achar que Deus está demorando para julgar? Para endireitar essa história. Se você não se sente desconfortável com isso, provavelmente você não entende realmente o que o salmista está dizendo aqui. O salmista está lutando lá dentro da alma dele, não apenas com sua dor, ele está lutando com Deus. Ele está dizendo para Deus, eu estou doído e o Senhor não está nem aí. As pessoas estão doídas porque esses aí que se acham, eles vêm e oprimem o pobre, tiram as coisas do pobre e pronto, e não acontece nada com o indivíduo, porque ele sabe que não vai acontecer nada, porque ele manipula tudo. Esse tipo de gente são as pessoas que destroem e ficam em paz consigo mesmo, mentirosa, mas fica, e ainda tem a base disso para fazer mais coisas. Esses dias agora, eu vi uma situação que me entristeceu profundamente. O governo dando oportunidade para que as pessoas pudessem quitar dívidas. Eram dívidas pequenas, que pessoas simples tinham há muito tempo e que teriam oportunidade de negociar para fazer o pagamento. Pessoas que iam tirado pouco para resolver a situação. Foi dado um endereço de internet para que a pessoa pudesse entrar e fazer isso de maneira digital. Pois uns ladrões, uns malfeitores fizeram algo fantasma, com aparência, com nome, com toda a terminologia, para tirar dinheiro dessas pessoas. Dá uma revolta, não dá não? Vamos fazer uma pequena pausa aqui, por um momento, e vamos fazer algumas observações. Primeiro, existem alguns de nós que eu sei que sofreram grandes injustiças, e isso machuca a gente, e isso afeta profundamente o nosso relacionamento, não só com a pessoa, mas eu começo a ter contenda com Deus, como o salmista teve. Olha, eu estou com dor, o senhor não está vendo que eu estou com dor? E parece que o senhor está longe e ainda vira a cara. Isso afeta meu relacionamento com Deus e já afetou com aquele que me trata mal. Não permita que o inimigo o convença de que porque você está lutando, pelo fato de você estar sofrendo com a vontade de Deus, de alguma forma, você abandonou a fé? Claro que não. Mas o inimigo, o que ele vai dizer para dentro do seu coração é, se você está sentindo isso é porque você não crê. Você não está tratando Deus como seu Deus.
Lembra, semana passada eu disse, olha, nós somos iguaizinhos a Tomé. Não fica julgando Tomé, não. Oh, deixa eu ver com os meus olhos. Deixa eu ver o buraco da sua mão. Deixa eu pôr o dedo no buraco. Deixa eu colocar aqui do lado. Deixa eu perceber todas as coisas. E Deus chega para ele e diz, ai cara, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E nós vimos que existiram também com os outros discípulos coisas semelhantes, no caminho de Emaús e tudo mais. Puxa, a gente não entendeu que era ele, mas a conversa anterior foi, ei, você não está sabendo que tem um profeta, que a gente pensou que era o profeta de Deus? Eles tinham andado com Jesus, visto Jesus fazer tudo, e eles disseram, nós pensamos que fosse ele. E Jesus fala com eles, ensina-os, e no final eles entendem que aquele que está ao seu lado é o ressurreto Filho de Deus. Ai, nosso coração não ardia, não fervia enquanto ele falava essas verdades? Que tolice! Não é que Tomé não tinha fé, e nem aqueles homens. É que eles estavam passando por uma angústia, eles correram atrás de alguém, conviveram com esse alguém que demonstrou ser Deus, mas por algum instante, a fé deles está meio abalada. Fé abalada não significa ausência de fé. Não trate alguém que está angustiado por circunstâncias como um incrédulo. Não, esse aí não é crente não, porque crente não faz pergunta. Crente não sofre com dificuldades. Crente não tem ansiedades por causa dos problemas. Crente não tem depressão. Mentira! Não é isso que define a minha fé. O que define a minha fé é o que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de mim ao me regenerar e abrir os meus olhos para eu ver Deus. O salmista não está dizendo, Então, primeira coisa, cuidado. Porque em alguns momentos como esse, a gente corre o risco de deixar o próprio diabo dizer para a gente, será que você é crente mesmo? Segunda coisa, o salmista, ele não fica ali, parado. Você vê o começo do salmo, ele está ali angustiado, dizendo, questionando, mas logo na frente, ainda no Salmo 10, ele diz, mas o Senhor é. O Senhor faz, as duas coisas que ele vai argumentar. Ele não fica só na angústia, mas é muito mais importante notar que ele começou aqui. Ele foi honesto. Existe uma angústia, existe dor. Isso aqui leva pessoas a pensarem muito no seu histórico, né? E talvez você esteja aí, e o seu HD buscando situações, nossa, passei por isso. Ou eu estou com essa situação, com o irmão, com o primo, com o pai, com a mãe, com o irmão da igreja. E é isso mesmo. Esse é o propósito do texto. Se você estiver falando para alguém, aconselhando alguém que está com dor, ou se estiver tentando passar pela dor, ali tentando vencer com um amigo, deixe essas pessoas fazerem as perguntas delas, honestas. E dá a mão para essa pessoa nessa hora. Não é só falar, ei, você está duvidando de Deus? Não é isso. Cuidado para você não julgar a fé de alguém, porque essa alguém está passando por crise que outras pessoas geraram nela. Porque você, mais cedo ou mais tarde, você vai passar por isso. Nossa, eu pensei que ia ser de boa esse estudo de hoje. Ele vai ter que me ensinar a viver com as pessoas, ajudando pessoas e a mim mesmo. Às vezes, as pessoas com mais medo de perguntas honestas, como essa, são as pessoas que normalmente aconselham. Gente, é complicado demais quando você está sentado ali, você ora com a pessoa e diz, como é que foi sua semana, o que você gostaria de tratar, e nós temos aqui o nosso planejamento, e
A hora que você abre e cala e a pessoa vai fazer as suas ponderações. Meu Deus! O coração bate acelerado. Quais vão ser as perguntas dessa pessoa? Eu não posso responder segundo aquilo que eu acho, o que eu penso. Mas eu tenho que entender que é a Escritura que tem que trazer resposta para essa pessoa. Mas não deixe essa pessoa sem fazer suas perguntas. Expor suas necessidades. Ou até mesmo a fragilidade que a fé ficou diante de circunstâncias duras. É meio assustador ver um amigo com muita dor. É meio assustador isso. Mas há algo mais, muito mais assustador nas perguntas que surgem durante a dor. E eu quero dizer para os irmãos, não sejam como os amigos de Jó. Se você está ajudando alguém que faz questões difíceis da existência dele para você, não haja como os amigos de Jó. Lembra de Jó? Na grande reviravolta, dureza, dor de corpo, de alma, de espírito ali, totalmente quebrado diante de Deus. E os amigos de Jó vêm questioná-lo. Às vezes as pessoas, elas vivem só o verso 1 desse texto. E se a gente fizer só isso, nós vamos viver a vida inteira reclamando na presença de Deus. Por quê? Porque eu sou egoísta. Característica do pecado humano. Foi isso que levou nossa amiguinha Eva e depois o seu maridinho Adão a comerem daquele alimento. Eles queriam ser mais do que eles eram. Eles queriam algo para si mesmo. Eles não queriam depender daquele que era superior a eles. É egoísmo isso, é colocar a si mesmo no centro. E quando nós vivemos assim, tudo é pouco para mim. Podia ser um pouquinho melhor. Se o outro, para com isso. Se Deus, para com isso. Às vezes as pessoas estão no versículo 1 desse salmo e só precisam de tempo para chegar ao fim. Ou seja, para continuar, o salmo não para no versículo 1. Seja um bom amigo, ajude essa pessoa. Não entre em pânico para minimizar a dor ou a profundidade das perguntas dessa pessoa. Caminhe com essa pessoa. Você pode dizer, mas pastor, essas perguntas podem ser pecaminosas. Não podem? Da pessoa que está sentindo a dor? Claro que pode. No entanto, nós temos salmos como esse aqui na Bíblia, por uma razão. Todos nós precisamos de um lugar em nossa compreensão de Deus e do sofrimento para a permissão de perguntas difíceis, conquanto sejam honestas e demonstrem com realidade as nossas emoções. Aí você começou a andar. Começou, porque o texto só está no verso 1 e nós temos mais 17. Agora, do verso 2 ao verso 11, nós encontramos uma lista das coisas que o salmista está experimentando. Olha só. Ele começa dizendo, com arrogância, os ímpios, arrogância, perseguem, ciladas. Ele faz como se estivesse informando a Deus, né? Senhor, esse que é injusto, ele está agindo com arrogância. Senhor, esse, ele arma cilada. O senhor está vendo? É como se a gente estivesse fazendo um relatório para Deus e dizendo o que é que está acontecendo, como se Deus não soubesse. Pastor, mas a oração, Deus sabe tudo. A questão ali não é o fato de Deus não saber, mas de eu mostrar
o que eu estou vendo para Deus. O que verdadeiramente eu preciso tratar, sabendo que é aquele que vai resolver a situação. Há uma série de coisas que o salmista identifica aqui. A primeira coisa que ele fala é do orgulho. De um orgulho grandioso. Verso 2 a 4 diz: com arrogância os ímpios perseguem ardentemente os pobres. Deixa-os ser pegos nos esquemas que eles planejaram. Deixa alguém ver que era um esquema, Senhor. Pois o ímpio se vangloria dos desejos de sua alma. Ele satisfaz, é vanglória. E o ganancioso amaldiçoa e renuncia ao Senhor. Na soberba do seu rosto, o ímpio não busca. Todos os seus pensamentos são: não há Deus. O salmista, ele está frustrado porque a pessoa não identificada aqui age como se não houvesse princípio de certo e errado, e como se Deus pudesse ser totalmente desconsiderado. É isso que o texto está dizendo. Aquele que é o opressor, aquele que é o injusto, ele se coloca numa posição, e ele tem o orgulho daquilo, ele se acha legal, ele, está vendo, eu tenho razão, não mostrei que eu tinha razão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ele está argumentando, e ele está continuando. Essa pessoa aqui, ela é perversa, ela está oprimindo os pobres, os fracos, e existem esquemas e planos que ainda estão em andamento. É isso que o salmista está dizendo. O texto não diz os detalhes, mas o que Deus está querendo mostrar aqui é que existe opressão, existe injustiça, e essa injustiça está acontecendo, a gente está vendo ao redor. Sabe que dia que isso vai deixar de existir? Só quando o Senhor Jesus voltar. Isso aqui é uma realidade que a gente vai enfrentar o tempo inteiro. No entanto, a opressão é apenas parte do problema. O que é realmente frustrante aqui é o fato de que essa pessoa perversa, ímpia, está oprimindo as pessoas com um nível extremamente grande de arrogância, ultrajante de arrogância. Olha só, com arrogância. O salmista, ele quer que Deus faça algo. Não apenas para acabar com a injustiça, para acabar com a atitude de opressão, mas também para mostrar ao homem ímpio que ele não é Deus. Ele não é Deus. O homem, ele está vivendo como se estivesse acima das consequências. E isto está entristecendo o coração do salmista. Ele está vendo aquilo como alguém que ama a Deus e chama Deus de Senhor. Ele está angustiado e ele está entendendo que essa pessoa está longe. Está pecando para valer, até mesmo achando que ele é Deus. Do verso 5 ao verso 6 e verso 6... existe algo sobre um sucesso frustrante. Diz o texto: seus caminhos prosperam em todos os momentos. O ímpio está prosperando. Os teus juízos estão nas alturas, fora da vista dele. Quanto a todos os seus inimigos, ele bufa para eles. Ele diz em seu coração: eu não vou ser abalado, por todas as gerações não enfrentarei adversidade. Está tudo armado, todo mundo vai me proteger, ninguém me pega. O que torna essa situação aqui ainda mais desafiadora é o fato de que tudo parece estar indo do jeito do homem perverso. O que está acontecendo hoje, irmãos, está acontecendo hoje, mas coisa semelhante aconteceu sempre. E o pior, e a notícia mais triste, haverá de continuar acontecendo. Esses indivíduos, eles prosperam no seu mal.
Essas pessoas estão alimentando o seu orgulho e a sua opressão. Ele não vive com nenhum senso de preocupação com o que Deus pode pensar sobre as suas ações. É o que diz o verso 5. Seus caminhos prosperam. Os teus juízos estão nas alturas. Além disso, esse sucesso está criando uma autoconfiança maligna, né, nessa pessoa ímpia. Eu me protejo com as minhas artimanhas. É isso que o texto está mostrando. Como se não houvesse consequências. Eu estou me alimentando com isso. No verso 6 diz, chega ao ponto dele dizer para o coração dele, é aquela conversa íntima que o ímpio tem para ele continuar sendo ímpio. Nada pode me pegar. Eu não vou ser abalado. A minha posição ninguém chega. As minhas condições eu administrei. E o texto diz, por todas as gerações não enfrentarei a adversidade. Elas não pegam. Elas não me alcançam. Esse é o sucesso terrível. Mas o texto no verso 7 fala que essas pessoas têm um discurso de abuso. Uma das armas mais comuns de injustiça e opressão são as palavras, a narrativa. A pessoa, ela usa de tal forma um discurso que ela te coloca preso diante da sua narrativa. Tipo, está vendo? Você está vendo errado. Eu, na verdade, estou cuidando de você. Mentira, ele está cuidando de si mesmo, abusando de você. É narrativa, é discurso abusivo. Sua boca está cheia de maldição, verso 7. A boca está cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, ele tem insulto e ele tem maldade. Olha só, ele está falando que essas pessoas ímpias, elas usam as palavras para embromar, para alisar, mas continuar fazendo o que ele está fazendo. O argumento é uma forma de defesa para diminuir as consequências sobre ele. Esse indivíduo é aquele que tem a sua boca constantemente produzindo declarações perversas, comandos perversos, palavras ofensivas, debaixo da sua língua a maldade e iniquidade. Está escondido aqui, mas ele fala e por trás as únicas coisas que tem é maldade e iniquidade, diz o texto no verso 7. Eles criam tanta dor e parece não haver fim para isso. Nossa, peraí pastor, deixa eu me arrumar aqui, porque só de olhar para isso eu estou ficando já bem bagunçada aqui, estou quase pulando o pescoço desse indivíduo fictício que você está botando aí na frente, que a gente não sabe quem é, mas que existe. Mas tem mais. Do verso 8 ao verso 10, ele vai falar que esses indivíduos, eles oprimem. Mas não porque acabou sendo como uma opressão. Eles intencionalmente oprimem. A opressão, normalmente ela é intencional. Este homem malvado está ativamente tramando e esperando o momento certo. Observe as frases aqui que o texto nos traz no verso 8 e 9. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes, nos lugares altos. Seus olhos espreitam o desamparado. É presa fácil. Verso 9. Ele se põe de emboscada, como leão na sua caverna. Está quietinho lá e você está chovendo muito, está difícil. Você quer um lugar para dormir e falar, vou para essa caverna. Lá dentro tem um leão para te comer.
está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e o arrasta com a sua rede. Nossa, é muito expressivo e bem claro o que o salmista está dizendo. Observe o efeito. Os amparados são esmagados. Eles afundam-se e caem com a sua força. As pessoas realmente sofrem. Porque aqueles agem assim, de maneira intencional, essas pessoas oprimem. No verso 10 diz: os desamparados são esmagados. Esmagados significa afundados, colocados para baixo. A palavra esmagado, ela significa ser quebrado. É a ideia de você jogar assim, e aquilo fica lá no chão, e aí você chega e pisa. Eu como 2 ovos todos os dias pela manhã. Orientação médica. E hoje eu descascando o ovo e tal, fui pôr naquela vasilhinha para ir para a mesa. Um dos ovos, ficava no chão. Ele não estava tão durinho assim. Ele fez assim, croque. A ideia de esmagar é, além de você cair, está meio achatado já, esse é aquele que, ao invés dele fazer alguma coisa, ele pisa, e depois diz, não vi, pisei. É intencional. Ele viu sim. Ele queria esmagar. É você quebrar alguma coisa. O injusto, ele quebra. Vai doer nele. Vai sofrer nele. Vai ter fome, ele vai ter fome. Ele vai ter o que ele tem que ter. Alguns de nós sabem o que é isso. Alguém foi tão cruel com você alguma vez. Algo aconteceu com você e é como se eles roubassem um pedaço da sua alma. E aquilo doeu. E essa pessoa sabia o que estava fazendo. E mesmo assim fez. E quanto mais essa pessoa fazia, mais você sentia um ovo amassado debaixo do pé. Você foi ou está sendo arrasado. O mal dessa situação é tão flagrante porque é algo que está acontecendo de propósito. O maior aspecto negativo, vilteza disso é o intencional. Senhor amado, esse é o mundo que a gente vive. Já passei por isso assim naquela época, aqui. No verso 11 traz algo que talvez seja mais comprometedor. Diga, querida. Exatamente. A primeira impressão que nós temos é de que essa pessoa não conhece Jesus, que está distante da atividade com ele. Sim. Porém, eu não posso fechar os olhos para a percepção de muitas vezes eu perceber que... Microfone. Só um minutinho. Essa pergunta sua é muito interessante. E tínhamos esquecido dos que estão seguindo pela internet. Nós não podemos nos esquecer que essas ações aqui, muitas vezes, também são praticadas por aqueles, e eu não me isento deles, que se dizem cristãos. Porque é tão fácil, às vezes, você achar que é o ímpio, que é aquele que está distante de Deus, pratica esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, o que eu percebo é que essa não é uma verdade. A verdade é que esse tipo de vileza, de sentimento, de intenção, pela nossa fragilidade, com a nossa falta de cura, nós fazemos isso com o nosso próximo, sobretudo com aqueles que nós mais amamos.
Irmã, muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração. É exatamente isso. Exatamente isso. Acontece dentro da igreja. No verso 11, vem algo que é terrível, que é o medo. Essas pessoas não têm medo. Verso 11 diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Eu faço porque eu estou fazendo porque Deus nem está vendo. É como se eu estou tão escondidinho, é igual aqueles pecados que a gente comete. Você fala, não, depois eu peço perdão. Ou você fala, não, só uma vezinha, Deus não vai fazer nada não. Como se Deus estivesse ausente. O ímpio, ele age como se Deus não estivesse ali. O homem ímpio não apenas não tem medo das consequências, mas também não teme a Deus. Ele não tem medo dos homens e ele não tem medo de Deus. Ele é extremamente arrogante, a ponto dele não temer nada nem ninguém. O salmista diz que o homem ímpio vive como se Deus não participasse da história dos homens. A gente fala dos mortais. Observe, isso aqui é uma declaração que o sistema coloca na boca do homem ímpio. Eu sei quem eu sou. Deus não vai nem se importar com isso, não vai fazer nada. Você já foi alvo desse tipo de injustiça? Estou fazendo isso até mesmo porque acho que Deus faria a mesma coisa. Ou talvez tenha sido apenas algumas dessas coisas que têm acontecido. Mas você sabe, em parte, que como está totalmente frustrado com a realidade do mal. E o que o salmista está fazendo aqui é realmente nos levando a ver de maneira prática de que isso realmente acontece. Então, quando alguém chega e fala, puxa, isso está acontecendo comigo, aquela pessoa, aquela circunstância, aquele grupo, é verdadeiro, essa pessoa realmente está doída. Ela está doída. E às vezes até no coração acha que Deus não está olhando, parou de olhar. O que é útil aqui é o fato de que a Bíblia nos encontra onde nós estamos. A palavra de Deus, ela vem como resposta para nós, onde nós estamos, na circunstância que nós estamos. Aqui nesse texto, o salmista, ele dá voz à sua dor e frustração. Quando eu leio essa escritura, esse texto do Salmo 10, eu falo, puxa, Senhor, é isso mesmo? Uau, está doendo, Senhor, nossa. Ou seja, é útil para que eu possa entender que Deus veio até mim mostrando, olha, isso é a realidade do coração abatido, caído, que ainda não está santificado, que não está na presença do Senhor como deveria. O Salmo aqui, ele entra no nosso mundo, a palavra de Deus vive onde vivemos e serve como um grande consolador para nós. Esse texto não veio para nos oprimir mais, mas para trazer respostas. A Bíblia faz isso. Jesus faz isso. Nós encontramos alguém que está ali doente com um defeito na sua perna a vida inteira, sem condição de se movimentar, de ter uma vida justa. E como a gente vê pessoas assim no mundo, pessoas assim normalmente são doídas, são sofridas, depende de outras pessoas. E mostra Jesus se aproximando de pessoas assim, mostra Jesus se aproximando de pessoas pobres, abatidas, com fome, com desespero, pessoas que estão com relacionamentos quebrados, e o Senhor Jesus vem e traz resposta. A palavra de Deus vem e traz resposta. A Escritura trata de situações verdadeiras, as quais nós vivemos no nosso cotidiano. Porque Deus usa a sua palavra como resposta.
Essa é a voz de Deus. Poucos dias agora, nós estudamos Hebreus capítulo 4, nós estamos agora no capítulo 9. E ali no texto diz assim: porque não temos sumo sacerdote, verso 15, Hebreus 4, 15, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. De repente você fala: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. E Deus diz: sei, fui tentado em todas as coisas. O apóstolo Pedro, na primeira carta dele, a gente também já estudou 1 Pedro inteirinho, do verso 21 e 23, diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E é exatamente isso, irmãos. Estava ouvindo um pastor ontem, mas tem um tempo ouvindo, é muito bom. E ele estava dizendo: um cristão não pode ser homem que gera guerra, conflitos, dissensões, divisões. Por quê? Porque bem-aventurados são os pacificadores. Jesus, ele sofreu e suportou pessoalmente a frustrante realidade da injustiça. Ele foi morto não pelo pecado dele, mas pelo pecado dos outros. E quando você pensa que a injustiça, ela está totalmente vencendo, puxa, olha só, melhora. Lembre-se de que foi a injustiça da cruz que criou a possibilidade de perdão para aqueles que colocaram a sua fé em Jesus. Se Jesus não sofresse aquilo, nós não estaríamos agora glorificando a Deus como Senhor Yahvé. Nós não estaríamos aqui dependendo do Senhor Yahvé. Nós não teríamos a esperança da vida eterna nos céus com Yahvé, com o Senhor. E Deus teve propósito no sofrimento do seu filho, uma dor injusta. Ele se faz como homem, diz Paulo em Filipenses, humilhou e nos ensinou o que é isso. Ele se faz como homem, ele abre mão do direito de ser tratado como Deus, a sua majestade. Ele não está exigindo que as pessoas se abaixem diante dele, que se humilhem diante da sua presença. Pelo contrário, ele fez isso a favor de todos. Ele lava o pé dos seus discípulos cheio de poeira, de estradas que eram só poeira. E ele faz tudo isso para nos mostrar que aquilo tinha um propósito. E aquilo não tirava os seus olhos do propósito e do Deus do propósito. O salmista, ele só podia esperar no que Deus acabaria fazendo para corrigir essas injustiças. Nós que vivemos do outro lado da cruz, ali esperando, sabemos o que Deus pode fazer com a injustiça, torná-la, segundo Ele, bênção para nós. E é exatamente disso que vem a partir do verso 12. Eu vou ser bem breve aqui. Nós precisamos ter esperança no meio da injustiça, irmãos. Senão, está tudo muito ruim. Olha só, no verso 12 diz: levanta-te, ó Senhor, ó Deus, levanta a tua mão e não se esqueça dos aflitos. Agora, além dele chamar o Senhor de Senhor, ele chama de Deus. Ele reenfatiza. Então, para onde esse salmo nos leva? Aqui, nesse verso, faz a virada.
Até aqui ui, que triste. Agora ele invoca a Deus e ora pela ajuda de Deus. Ele começa a fazer aquilo que um cristão tem que fazer. Ele ora, ele suplica na presença de Deus. Ele se coloca diante do Deus sabendo que Deus é Deus. Ele faz perguntas difíceis, lida honestamente com a dor da situação, mas ele não fica ali na dor e dizendo, ai, 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 ai. Ele coloca a sua esperança em Deus, apesar das suas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Olha para o texto, observe o que ele faz, porque é o que nós devemos fazer quando enfrentamos injustiça. E a primeira coisa é, clame a Deus. Ore. É maravilhoso quando a gente vai para a Escritura e a gente encontra tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro dizendo que nós temos que orar pelas nossas autoridades, para que tudo vá bem para nós, todos, porque eles cuidam. E nós vivemos num país onde é tão difícil, nós vivemos tempos difíceis. Nós olhamos e falamos, isso é injustiça. O que mais se fala no nosso país ultimamente é sobre injustiça. De homens sobre homens, de poderosos contra aqueles que são humildes, daquele desfavorecido que está sendo abusado por aquele que tem poder. Nós vivemos isso. Mas a nossa função é, antes de tudo, clamar, Senhor, levante-se. Olha para o aflito, prepara para agir. A expressão levantar aqui é, prepare, Senhor, para agir. Ele simplesmente está dizendo, Deus, intervenha. Ele está colocando a sua esperança na capacidade de Deus de consertar as coisas. Mesmo no meio da injustiça e do silêncio de Deus, ele tem fé suficiente para dizer, ajuda-nos, Deus. Ele está pedindo ajuda a Deus. Clame. Clame. Foi isso que o salmista fez. No verso 13 diz, porque os ímpios renunciaram a Deus e dizem em seu coração, não prestarão contas. O salmista não se preocupa apenas com a sua dor, com a injustiça, ele também está preocupado com a glória de Deus. Ele está todo comovido por causa da injustiça que fazem contra Deus. E ele não quer isso. Então a primeira coisa, clame. Segunda coisa que o texto diz, acredite. Creia no objeto da sua fé, no verdadeiro Deus. Não desvie os seus passos disso. A parte da beleza do que acontece aqui é que o salmista prega ao seu próprio coração. Ele está falando, desabafando e no final ele vai falando ao seu próprio coração, é claro que orientado pelo Espírito. E o versículo 14 é um versículo cheio de fé. Ele diz assim, tu, porém, tens visto isso. Lembra? Antes ele disse, o Senhor está longe, de rosto virado, não está nem se preocupando. E agora no verso 14 ele diz, tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Senhor, eu sei, eu acredito, eu entendo que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E essas situações, por mais duras e consequentes, tristeza que tem causado em nós, o Senhor é superior a isso. O Senhor não deixou de colocar os seus olhos sobre isso. O Senhor me persegue, eu sou do Senhor. Parece uma expressão meia pentecostal, né? Mas é de dependência. Mas o Senhor percebe o mal. O Senhor também vê o aflito. O Senhor vê aquele que aflige e o Senhor vê o afligido. Você toma essas pessoas nas suas mãos.
O salmista, ele conhece o que a Escritura já havia falado a respeito de Deus. Claro que houve momentos de silêncio, mas Deus está no silêncio também para falar. Essas palavras são para aqueles de nós que vivem num tempo agora de Novo Testamento, né? Vocês lembram quando houve 3 dias de silêncio? Jesus morre, 3 dias de silêncio. Gerou angústia para aquelas pessoas. Por quê? Porque eles ouviram, mas não entenderam nada do que Deus já havia dito. E o silêncio foi para que eles, vendo, compreendessem aquilo que já foi ensinado. Esses momentos, irmãos, eles são momentos que nós devemos lembrar, porque servem para nos fortalecer quanto a injustiça faz parte das nossas vidas. Lembre-se disso. Terceira coisa, eu tenho que clamar, eu tenho que crer, eu tenho que confiar no julgamento de Deus. O salmista pede a Deus que quebre o braço do ímpio e do malfeitor. É duro isso aqui. Ele quer que Deus quebre o poder, o domínio que a maldade e a injustiça têm. Mas ele está confiando no Senhor para fazê-lo. Não sou eu que vou quebrar o braço deles. Não sou eu que vou parar o ímpio. Não sou eu que vou dar a bordoada e ele vai parar. Não sou eu que vai julgar. Mas o Senhor julga. E o Senhor penaliza. E eu sei disso. Eu descanso. Olha só o verso 15. Quebra o braço do ímpio e do malfeitor. Chame sua maldade para prestar contas até que você não encontre nenhuma. Ou seja, essa conta você paga com isso, essa conta é aquilo. E quem cobra a conta é o Senhor. Fique tranquilo. Confie no julgamento de Deus. Não tente fazer o papel de Deus. Deus não nos deu essa função. Verso 23 de 1 Pedro 2, agora mesmo nós lemos, diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quarta coisa, última e não menos importante: descansem em Deus. Você não pode descansar por causa das coisas difíceis causadas pelo mundo avassalador, perseguidor e destruidor. Saiba de tudo e descanse em Deus. No verso 16 e no verso 17 ele diz: o Senhor é o Rei para todo sempre, as nações perecem de sua terra. Ó Senhor, ouves o desejo dos aflitos, fortalecerás o coração deles, inclinarás os teus ouvidos. Por quê? Verso 18: para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. E aqui o círculo fecha. Tudo começa a fechar e fecha de maneira real para o bem, porque houve uma pergunta honesta no início: por que, ó Senhor, estás longe? Nós terminamos o salmo aqui com uma reverência, confiante diante do Senhor. O Senhor é Rei para todo sempre. Eu achei que o Senhor não estava cuidando, mas o Senhor cuida, porque o Senhor é o que manda. Isso aqui é o seu reino, e o Senhor é o Rei desse reino. Em meio a tudo isso, o que nós vemos é o vislumbre do Evangelho. E é isso que está sendo demonstrado aqui.
Nós somos lembrados de que Deus pode pegar qualquer injustiça e usá-la para a sua glória e para o nosso bem. Louvado seja Deus por isso. E é por isso, irmãos, que nós louvamos ao Senhor. Nós amamos o Evangelho. A vida, ela é difícil. A Bíblia, especialmente no livro dos Salmos, é honesta. E finalmente, Deus é bom. Que Deus, na sua bondade, continue a ter misericórdia de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus de glória e majestade, Tu és o Rei sobre o Teu reino, e vivemos nele como cidadãos do Teu reino, especiais no meio do Teu reino, para desfrutar da bondade do Senhor, que é Rei deste reino. E nós louvamos por isso. E confessamos que em momentos da vida, Pai, fazemos perguntas semelhantes a essas do salmista. Quando ele diz: o Senhor está longe, ó Senhor. O Senhor esqueceu. O Senhor não está intervindo. Mas, ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos leva a perceber que o Senhor sempre está amando, cuidando. O Senhor está com os detalhes da existência do Teu povo. E tem aguardado para nós, ou tem posto para nós, os céus como herança. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Ensina-nos a termos as atitudes de cristãos diante das injustiças e das maldades dos homens. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.